são conferir evidência à subjetividade da experiência humana, que vai contar com a moderação da professora doutora Emília Coutinho. Olá, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar neste primeiro encontro internacional e presenciar esta partilha de conhecimento, de saberes e também este conhecimento que nos partilhou a professora Luana Tonini e que nos ajudou neste processo de procura, de busca pela operacionalização, pela monitorização, no fundo, por de algum modo criarmos evidência, e isto é para transpor já para a temática do nosso painel, que é efetivamente conferir evidência à subjetividade da experiência humana. Eu gostaria de dizer, antes de apresentar os nossos palestrantes, só como nota introdutória, dizer que quando nós falamos ao nível da evolução da enfermagem, do pensamento da enfermagem, e nesta perspectiva até da própria linguagem da classificação internacional para a prática da enfermagem, CIP ou ICNP, eu recordo-me na altura em que não tínhamos termos para falar a natureza da ação de enfermagem, como por exemplo o abraçar. Abraçar não estava contido na classificação internacional para a prática de enfermagem. E é extraordinário percebermos que já está o abraçar e muitos outros. Eu acredito que a classificação internacional para a prática de enfermagem e a própria NANDA, NIC e NOC, também vão evoluindo e se vão transformando mediante também este caminhar, esta procura, esta busca pelo conhecimento. E é com esta reflexão que dou início a esta mesa de conferir evidência à subjetividade da experiência humana, que não é um processo fácil, como vimos, não é? Não é fácil. E nós propomos-nos apresentar alguns resultados dessa procura científica do cuidado transpessoal, assente nos 10 elementos Caritas Veritas na filosofia da ciência de enfermagem para o cuidado humano de Gene Watson. E vamos ver e ouvir os caminhos percorridos pelos nossos palestrantes, mas é enorme a nossa gratidão pela professora Gene Watson e porque é por ela que nós estamos aqui. Ela é, digamos que, a principal, a pessoa que nos reúne em torno desta temática, deste pensamento. E com isto eu iria começar por apresentar então os nossos palestrantes. E apresento então Soraya Bastos. Soraya Bastos, graduada em enfermagem há 18 anos pela Escola de Enfermagem Ana Neri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutoranda em enfermagem pelo programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem Ana Neri, é enfermeira de prática assistencial da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, da rede Santa Catarina. É docente no curso de graduação em enfermagem portanto, no ano de 2019 a 2021 da escola, Ana Neri. Dizer que, apesar dela não me ter fornecido essa informação, eu fui fazer pesquisa sobre a Soraya e vi que ela tem vários artigos publicados, fez várias comunicações, apresentação de trabalhos em congressos, está restada em termos também da ORCID e publicou em revistas como a Revista Brasileira de Enfermagem, a Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e também a Revista da Escola Ana Neri. E Soraya
dou-lhe a palavra para nos falar da expressão das emoções por pacientes e equipe de enfermagem no cuidado hospitalar. E muito obrigada por seja bem-vinda e muito obrigada por partilhar connosco o seu trabalho. Obrigada. Muito obrigada, professora Emília. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui neste evento, né? Esse evento me deu a oportunidade de refletir várias nuances relacionadas à prática. A professora Luana acabou de trazer esse conhecimento para nós, fazendo-nos refletir sobre a prática, conforme a professora Emília falou, com relação ao que nós atuamos realmente na nossa vida, né, profissional e pessoal. E me propus a trazer algumas reflexões da minha tese diante do que hoje eu me encontro dentro do cuidado humano, e trazendo algumas reflexões dentro da teoria, da qual venho buscando discutir e aprimorar esse conhecimento, né, para que a gente possa realmente melhorar as nossas práticas e fortalecer, né, a ciência de enfermagem, principalmente a partir do que nós acreditamos, que foi o que a professora Luana falou. Se nós não acreditamos no que nós propomos para o nosso cuidado, nós não temos como promover esse melhor cuidado, né? Promover o cuidado realmente com toda essa qualidade que a gente prioriza para o nosso cliente. Então, muito agradecida à professora Paula Diogo, que faz parte também dessa parceria, e muito grata ao grupo da Rede Portuguesa, né, do qual eu realmente estimo muito e que venho buscando esse aprimoramento, né, na minha formação como enfermeira profissional, como mãe, né, e como realmente nós podemos utilizar as nossas melhores práticas e os construtos que nossa teórica traz para o nosso desenvolvimento profissional. Pode compartilhar, professora Emília, o trabalho, que aí eu vou falando, porque realmente o tempo também, né? A gente precisa contemplar o tempo diante de nossas reflexões. Eu sou doutoranda da Escola de Enfermagem Ana Nery, né, do programa de pós-graduação, e minha orientadora é a professora Silvia Tereza de Carvalho de Araújo. Ela é da liderança de comunicação, comunicação não verbal, verbal e não verbal, com foco na proxemia. Então, a professora Silvia tem um grupo de pesquisa inserido no departamento de enfermagem médico cirúrgico, e os trabalhos que nós desenvolvemos são voltados para a prática e para as relações, né, para a comunicação no cuidado hospitalar, em todos os cenários. Dentro das especificidades da professora Silvia, a maioria dos estudantes dela trabalham na área da nefrologia. Eu sou intensivista, por formação cardiologia, então eu não especifico necessariamente a área da nefrologia. E no mestrado foi o que eu inicialmente comecei fazendo dentro da área intensivista, né, buscando esse conhecimento em emoções, e fiz um mapeamento na identificação, no processo de cuidar do enfermeiro, dentro da unidade que eu trabalhava. Nós temos um modelo de sistematização, e nesse modelo de sistematização, eu utilizei isso para a minha prática, e com os enfermeiros eu fiz inicialmente essa pesquisa de mestrado, que foi como o enfermeiro aplicava o seu processo de cuidar voltado às emoções dos pacientes. E aí foi um desafio, né, trabalhar dentro da unidade intensiva, de forma que as pessoas não se colocam à disposição dentro do ambiente de trabalho.
então foi desafiador, mas eu concluí. E uma das vertentes desse estudo surge o meu doutorado, que foi a pedido, inclusive, da banca, que eu desse voz aos pacientes. Então, o trabalho ele passa a ser desenvolvido na clínica, voltado para uma necessidade de modo globalizado, vamos dizer assim, porque a clínica, você tem o paciente que ele está no momento inicial de desenvolvimento de um adoecimento, mas também ele pode evoluir ou involuir no seu processo de adoecer. Então, ele está envolvido também por muitas emoções. E a hospitalização é justamente esse contexto onde eu venho conceituando e contextualizando dentro do doutorado, que faz com que a gente, como se nós percebêssemos essa importância da hospitalização para o paciente. Então, fazendo as leituras através de artigos, revisões, foram feitas várias revisões, né, junto com um grupo de pesquisa, inclusive, e aí percebemos que existem vários estudos voltados para a hospitalização, né, dentro do foco das emoções, mas na clínica, mais especificamente, ainda precisamos entender como elas acontecem. E para agregar esse conhecimento, o estudo ele volta para as relações, não somente no sentido de entender o que é a emoção para esse paciente e o que é a emoção para o profissional, mas como acontece essa emoção no cuidado de enfermagem. Então, por que é importante estudar as emoções na enfermagem? Porque, além dela ser importante para várias áreas de conhecimento, inclusive na enfermagem, inclusive a professora Luana já colocou isso, existem vários modelos de cuidado. Mas é importante fazer esse reconhecimento das emoções, porque sem esse reconhecimento, a gente não consegue evoluir no nosso cuidado. E isso foi feito justamente na pesquisa do mestrado. O desafio que o enfermeiro enfrenta é identificar uma emoção. A forma que você faz uma determinada avaliação de enfermagem no seu processo de cuidado mostra o quanto você precisa evoluir no entendimento da sua competência e habilidade de comunicação com o paciente. Então, precisamos reconhecer, sim, as emoções dos pacientes, mas antes precisamos reconhecer as nossas próprias emoções. E existem vários construtos que estão em volta disso, né? O trabalho emocional de enfermagem, da professora Paula Diogo, fez com que algumas reflexões viessem à tona com relação ao nosso desenvolvimento do trabalho. E a inteligência emocional, hoje muito amplamente discutida no mercado profissional e na gestão, ainda assim precisa ser desenvolvida. E a gente precisa evoluir. Então, existem modos de se avaliar emoções, mas esses modos de diversos paradigmas. Esses paradigmas, eles ainda não se encontram, né? Ainda não são congruentes. O paradigma positivista mostra estudos que são voltados para a identificação de emoções a partir de vídeos, a partir de imagens, a partir de fotografias, mas não dar àquele ser a opção dele se desenvolver para falar da sua necessidade de cuidado a partir daquilo que foi enunciado, daquilo que foi evocado. Então, o desenvolvimento deste estudo, ele busca, de alguma forma, compreender como se dá essa formação de consciência, a noção de consciência do paciente e também da equipe de enfermagem, né, no âmbito do profissional, para que nós possamos
entender o conhecimento deles de forma a melhorar o nosso cuidado. Então, com isso, nós buscamos traçar essas expressões. Como se dá essas emoções nas relações entre paciente e equipe, no contexto do cuidado. E aí, a partir disso, traçamos alguns objetivos. Destes objetivos, nós buscamos métodos, né, técnicas de pesquisa que poderiam, criativas, que poderiam facilitar o entendimento do paciente. E foi isso que nós fizemos. Eu construí algumas ideias que eu vou apresentar a vocês e trouxemos esses objetivos. Um foi apresentar, o objetivo 1, apresentar a relação entre as cores, as emoções e a demarcação no corpo, entendendo que é o corpo dele está recebendo o cuidado, segundo a sua concepção, a concepção da enfermagem. O segundo foi descrever as formas de comunicação e o comportamento desses pacientes diante dessas experiências emocionais que foram enunciadas. O terceiro, analisar as dimensões que elas se manifestam nos pacientes e na equipe nessa relação de cuidado. E, por fim, discutir as repercussões e as implicações para o manejo das emoções no corpo nesse processo de cuidado. Daí, fizemos um estudo exploratório, buscando uma abordagem fenomenográfica, entendendo que ela faz a descrição das concepções dos participantes, do que é experimentado, do que é vivido, do que é vivenciado, experimentado por acerca de determinado fenômeno. Esse fenômeno, ele não foi dito conceitualmente para nenhum dos dois participantes, nem paciente, nem equipe, porque a intencionalidade era conhecer a concepção, alcançar a noção de consciência desses indivíduos, para que eles pudessem perceber as suas emoções, enunciar as suas emoções e evocar as suas necessidades de cuidados nas relações de cuidados e como isso contribuiria para a sua hospitalização, para o seu processo de hospitalização e para o seu processo de cuidado terapêutico. Então, fizemos instrumentos de emoções no corpo, cuidado, e emoções no corpo que cuida, para diferentes públicos, né? Emoções no corpo cuidado para os pacientes hospitalizados e emoções no corpo que cuida para a equipe que cuida daquele corpo. Foram 20 pacientes, foram 12 técnicos e 11 enfermeiros. Esse foi um serviço de clínica médica no Hospital Universitário do município do Rio de Janeiro. Tratamos os dados por análise de conteúdo, rodamos por software de análise qualitativa para descobrirmos aonde podemos melhorar nossas formas de análise. Embora esta análise seja qualitativa, ainda precisamos, às vezes, olhar para o software para que eles possam, talvez, melhorar as nossas concepções, nossos entendimentos frente às necessidades de confirmar confiabilidade dos nossos dados. Embora isso seja um desafio, porque tratar a concepção dos pacientes de uma forma qualitativa e dentro da fonte de saber dele, me coloco na posição de pesquisadora e detentora deste conhecimento concebido, me torna muito mais fácil quando eu faço essas autorreflexões frente ao que eu vivenciei dentro do próprio processo de pesquisar. Então, venho discutindo as teorias das cores, venho discutindo as teorias das emoções, tentando aprimorar a teoria da emoção de Brackett, que ele fala sobre o método Huller, que foi feito com os adolescentes, mas ele trabalha na área do ensino, o que ainda temos algumas dificuldades para a gente tentar trazer isso para a assistência, mas isso daí é o desafio da tese.
E aprimorar também a psicologia existencial de Jean-Paul Sartre, que também faz com que as nossas reflexões melhorem com relação à fenomenologia existencial, o ser, quem é aquele ser no mundo, né? Quem são as pessoas que estão ali exercendo esse cuidado, e traz isso também para nós, essas reflexões nas nossas discussões com o cuidado humano, e ele também continua fazendo parte de todo esse processo, embora ele não seja metodologicamente falando dentro da pesquisa, ele percorre desde o processo inicial de pesquisa, ascende até todo esse processo de discussão. Então, esses elementos Caritas, eles fazem parte desses dados, eles estão presentes em toda a construção da pesquisa, porque realmente nós vemos que ainda precisamos melhorar as nossas práticas. Então, o estudo ele respeita os aspectos éticos, ele está autorizado pela Plataforma Brasil, né? E aí eu coloco o meu parecer para que vocês possam saber. Os resultados eu trago somente algumas reflexões. O processo de cuidado foi feito no diário de campo, onde eu pude estar por um período de 3 meses, uma vez por semana. A coleta de dados aconteceu num período que foi de pandemia. Eu não esperei passar o período pandêmico. Assim que o estudo foi aceito, eu tive essas idas e vindas dentro do hospital, porque foi um momento muito crítico, foi um momento de primeira onda, foi um momento de segunda onda, e que a gente, ora conseguia estar com os nossos pacientes, ora não conseguiríamos estar. Esses pacientes, eles não eram pacientes com Covid, mas haviam limitações que nos permitissem estar junto com eles. Não eram somente as limitações impostas pelo estudo, mas existiam as limitações institucionais, né? E até mesmo a dinâmica do serviço modificava semanalmente. E isso fazia com que a gente refizesse toda a programação de como eu iria abordar esse cliente, de como eu iria abordar a equipe de enfermagem. Então, a limitação do estudo também houve nesse sentido. Pode voltar só um slide, só para antes de finalizar? Com a equipe, eu fiz um café motivacional que nós, dentro da nossa pesquisa de comunicação, esse café é um café que é terapêutico, onde é um café acolhedor, e onde nós podemos fazer com que esses profissionais dialoguem sobre determinado fenômeno. Nesse caso, eu deixei muito claro para eles o fenômeno das emoções, e eles é que enunciavam que emoção eles queriam trazer para o seu ambiente de cuidado naquele dia, que eles iriam prestar o serviço deles. Então, foi um dia que eu ficava em torno de 6 horas com os profissionais e com os pacientes, ora com os profissionais, ora com os pacientes, mas que eu me dedicava somente a esta atividade, e que o café motivacional era um momento de diálogo com os profissionais, onde eles pudessem exercer essa autonomia de falar sobre suas emoções e explanar o que eles haviam de melhor para oferecer para esses clientes. E assim, participavam também, eram convidados a participar das entrevistas individuais. E, além disso, com os pacientes, também fazia, através do diário de campo, para fazer o rastreio, para saber quem eram os clientes que estavam aptos à pesquisa, dentro de todo o processo cognitivo, para poder participar do processo de pesquisa, mas também a questão da afinidade junto ao cliente, para que ele pudesse participar do momento de entrevista e avaliação da relação de cuidado, e que aquilo não causasse nenhum dano para ele, mostrando inclusive a importância de que aquilo ali não iria causar nenhum dano para ele, no sentido de dialogar, de explanar
sobre a sua relação de cuidado com a equipe que exercia o cuidado naquele momento. Obrigada, professora. Então, como primeiro objetivo, apresentar as relações com as cores, emoções e demarcação no corpo, foi apresentado para eles. O nosso grupo de pesquisa, ele possui uma dinâmica de criar a partir da criatividade do próprio participante, que ele enuncia, evoca a sua criação. Só que no momento de hospitalização e no momento que nós estávamos, no momento de pandemia, eu não poderia fazer com que acontecesse daquela forma. Então, eu deveria facilitar, de alguma forma, o serviço e facilitar essa relação com o paciente, de forma que ele entendesse o meu objeto, o fenômeno que estava sendo analisado. Então, eu ofereci cores, né, canetas de hidrocores, um corpo, onde ele pudesse se ver nesse corpo, desse corpo ele enunciar a emoção, e aí onde ele demarcava aquela emoção. Então, eu trago aqui uma emoção no corpo cuidado de um paciente que enunciou uma emoção em azul, uma emoção em laranja e uma emoção em verde. O azul, para ele, representou a paz, o verde representou a esperança. O vermelho, ele disse que não enunciava em nada, mas a gente conversando, ele falava, era um paciente pós-Covid, mostrou a necessidade que ele tinha de sair daquele momento e a esperança que ele tinha de alta. Era um paciente que estava realmente aguardando a alta dele, já estava clinicamente bem, mas estava aguardando uma clínica de referência para dar continuidade ao seu tratamento. Então, aquele momento, o laranja para ele não era nada crítico, mas também não era nada suave. Então, era uma mediana em relação ao que ele sentia naquele momento. O verde, para ele, representou a esperança. O azul, para ele, representa a paz. E essa é a discussão que vem sendo feita com relação ao trabalho, porque a psicologia das emoções, ela realmente traz alguns conceitos em relação às emoções, que nem sempre é o que o paciente evoca. Da mesmo modo, os profissionais. Pode passar do profissional. No profissional, a emoção do corpo que ele cuida é envolvido por uma paixão, pelo amor a ele, amor à profissão. Esse profissional, à esquerda, ele coloca todo em vermelho as 3 posições. O que ele significou isso? Que ele se doa por inteiro no cuidado. E ele fala que o cuidado, que a emoção dele é uma troca, que as emoções, elas estão perpassando por todo o processo, pelo corpo inteiro. Dado outro paciente, ele mostra que esse paciente, ele tem vergonha de estar sendo cuidado, de uma área que está sendo tocada, e que está sendo tocada com as mãos. Então, todas essas discussões, elas estão sendo feitas baseado no que os profissionais também podem contribuir para melhorar o seu cuidado à emoção desse paciente. Então, é importante a gente saber essa relação, porque isso no cuidado nem sempre é dito, nem sempre é visual, e isso precisa ser valorizado. Para atender o segundo objetivo, nós traçamos as respostas emocionais, resultado dessas experiências que foram ditas. E aí nós trouxemos as formas de comunicação que foram ditas a partir do que foi dito. A proxemia, a cinesia, o interesse, o comportamento de cuidado, a amizade, o carinho, o respeito, a sinceridade, a educação, a segurança e a alegria. Foram palavras evocadas, frases evocadas que mostram o que é importante para ele naquele momento de cuidado. Como nós podemos lidar nessa situação através da espiritualidade? E muitos pacientes também naquele momento tinham um momento de negação e de culpa frente ao corpo
frente ao corpo vivenciado pelo adoecimento. Então, essas discussões, elas são importantes porque a gente precisa dimensionar realmente as nossas práticas. E elas passam por todos os elementos do processo Caritas. A dimensão prática, a dimensão sensível, ela também foi dimensionada para que nós possamos entender como se dá esse modelo de cuidado, esse modelo que hoje é tecnicista, e como ele precisa ser modificado na nossa prática. Como nós lidamos diretamente com os pacientes e como nós precisamos exercer esse nosso cuidado. Então, eu trago só 2 falas, né? Como eles realmente trazem, positivamente, eles trazem as formas de dimensionar o cuidado, mas entendemos que ainda precisamos melhorar as nossas práticas e não somente exercer diretamente o cuidado técnico, e exercer o cuidado específico a esse paciente relacionado à doença e aos seus efeitos fisiológicos. Mas precisamos nos aproximar e estar com esses pacientes nesse momento de cuidado e de hospitalização, onde ele está muito fragilizado. E no 4º objetivo, buscamos discutir essas repercussões e as implicações no manejo das emoções frente a esse corpo. Então, percebemos que os pacientes eles apontam, eles concebem emoções no seu corpo. E os profissionais identificam e nomeiam como essas emoções elas se expressam no corpo, sobre seus cuidados, através da relação, do que expressam nessas experiências e atribuem comportamentos a essa relação de cuidado. E essas emoções, elas são representadas no corpo, mediante essas experiências. Então, através de uma técnica de coleta de dados, de uma técnica de pesquisa que foi realizada, que ela passou por todo esse processo de 3 meses de cuidar, nos mostra como é importante entender a relação paciente-enfermeiro e como isso pode repercutir no seu cuidado e como isso impacta na sua emoção e como ela pode repercutir no seu processo de cuidado, que é o registro. A falha de registro ainda é muito pertinente dentro do nosso cuidado. E essa falha de registro é própria do nosso cuidado, faz com que, no ato de cuidar, no exercício da nossa profissão, não havemos tempo da forma que nós colocamos. Não temos tempo para registrar a emoção, em detrimento das necessidades fisiológicas, né, e biológicas desse paciente. Então, é importante que a gente possa realmente refletir com relação a todo esse processo de cuidar e que as discussões estão feitas com todos os nossos elementos Caritas. Pode passar? Como considerações finais, para exercer essas emoções no cuidado, nós, já comecei inclusive a falar, do plano assistencial, eu me entrego inteiramente ao paciente no meu ato de cuidar. Mas, infelizmente, nem todos fazem isso. E eu não posso julgar o meu colega. Por quê? Porque ele precisa primeiro acreditar que isso é possível. Ele precisa acreditar no que ele vive. Isso é uma questão de visão de mundo. Essa visão de mundo, ela precisa melhorar nas nossas práticas, principalmente no âmbito hospitalar. Percebemos isso no âmbito domiciliar, onde a gente consegue estar diretamente relacionado aos familiares. Percebemos isso na oncologia, onde estamos vivendo processos de morte e morrer. Percebemos isso na pediatria e na adolescência, onde são fases da vida onde as emoções estão em construção e fases onde essas emoções precisam ser mensuradas qualitativamente ou quantitativamente, de modo a transformar essa pessoa num ser melhor de vida, e melhorar as nossas práticas de forma a melhorar a ciência da enfermagem, esse nosso desenvolvimento profissional com relação às nossas competências e habilidades, que precisam melhorar tanto de comunicação, nas nossas emoções, nas nossas habilidades emocionais,
na empatia, no acolhimento, fazendo com que o nosso processo de cuidar cada vez seja melhor e que a gente possa realmente oferecer uma segurança para o paciente, calma, tranquilidade, e aprimorar nosso conhecimento, de forma que a ciência da enfermagem não somente ela fique em evidência, mas que o enfermeiro seja produtor realmente desse cuidado. E para finalizar, eu trago minhas referências, trago algumas reflexões, fico à disposição para perguntas. Acho que eu fui dentro do tempo, ou não sei se eu passei do tempo, mas é só para eu me controlar. Obrigada. Soraya, passou quase 10 minutinhos, mas foram encantadores. Desculpa. O motivo pelo qual vou já solicitar aos restantes palestrantes a ver se conseguimos repor o tempo de modo a que consigamos estar às 17h30 para ouvir a professora Jean Watson. Mas, Soraya, foi extraordinário. Acabei por entendi que não devia interromper o seu pensamento, porque efetivamente trouxe-nos aspectos fantásticos do desocultar esta subjetividade do cuidado e esse ênfase que muitas vezes é dado ao aspecto biológico em termos da própria documentação dos cuidados e que não é dada em termos, portanto, ao nível das emoções, que são tão importantes, ou mais, não é? E que comandam, não é possível, como diz a professora Jean Watson, neste paradigma do cuidar como essência da disciplina, em que a pessoa é única e total, não é possível dissociar o biológico do espiritual, do social, etc. E, portanto, a pertinência deste estudo que traz e que esperemos ter uns minutinhos no final para fazermos depois a discussão. Eu passo então, obrigada, Soraya.